Senado, né, conhece que há um recolhimento mensal e forma o fundo de garantia, que serve inclusive para financiar a construção. Mas muita gente está desinformada com relação a como se utilizar desse fundo, que ampara também o trabalhador. Vamos conversar com o advogado Márcio Damasceno. Muito bom dia. Bom dia, Miguel. A formação do fundo de garantia, né, pelo próprio nome, já disse que é uma garantia para o trabalhador. Como se originou isso? O fundo de garantia ele foi instituído no governo de Getúlio Vargas. A intenção era justamente fazer uma poupança para o trabalhador, para que quando ele fosse demitido, ele não ficasse totalmente desprevenido. Para que esse fundo ele continue rendendo, ele não perca o valor ao longo do tempo, ele é corrigido de duas formas. Através de juros, já que o dinheiro é do trabalhador. E se está depositado, o trabalhador faz jus a esses juros. Isso é para acrescentar o capital. Além disso, tem uma atualização monetária, que é para evitar a perda do poder aquisitivo desse fundo. A perda do poder de compra, para que o trabalhador possa fazer uso desse dinheiro há 10 anos, há 15 anos, e 15 anos depois ele possa comprar a mesma coisa, ele possa ter o mesmo valor. E essa correção é fidedigna a esse propósito? Esse é um problema que tem ocasionado várias ações judiciais por meio de centrais sindicais, a CUT, a Força Sindical, elas têm estimulado os sindicatos a ingressarem com ações coletivas justamente para corrigir o FGTS. O que é que acontece? Para entender, a gente precisa entender qual é o índice que faz essa atualização monetária. É a taxa referencial. Essa taxa referencial ela apresenta uma variação muito pequena. Ela é menor que a poupança, ela é menor que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o que mede a inflação para o trabalhador que ganha de 1 a 6 salários mínimos. Então, em virtude disso, como ela fica abaixo da inflação, ela não está gerando ao trabalhador, não está proporcionando ao trabalhador o poder de compra que deveria proporcionar. O índice é taxa referencial. O que os sindicatos têm pleiteado e várias pessoas individualmente têm buscado a justiça é a troca desse índice ou uma adaptação dele à inflação, ao INPC ou até ao IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E tem efeito? Aí que está. Isso, ela tem legitimidade, é uma busca legítima, porque a lei do FGTS, ela diz que o FGTS deve ser corrigido por juros e atualização monetária. Então, a atualização monetária, ela visa justamente, como foi dito, preservar o poder de compra. Se ela não está acompanhando a inflação, se a taxa que está sendo usada não está acompanhando a inflação, então, a partir daí, presume-se, a partir daí entende-se que não está sendo a atualização monetária adequada. Então, há um fundamento, há um motivo para esse ingresso de ações judiciais que tem movimentado milhões de trabalhadores no Brasil. Alguma causa ganha? Olha, mudança de índice? Não houve ainda julgamento por tribunais superiores. Não chegou ao STF. E isso certamente só vai se resolver no STF, justamente pela proporção que tem. Há algumas fontes que dizem 40 bilhões. O deputado Paulinho da Força, vinculado à Força Sindical, ele chega a falar em 300 bilhões de impacto no orçamento. Então, a princípio, as ações que no primeiro grau não estão tendo êxito. Isso pode se reverter no futuro quando isso chegar aos tribunais superiores. E quem é que paga essa correção? A empresa ou o governo? Não seria a empresa a princípio. A empresa seria só por tabela. Essa ação ela é movida em face da Caixa Econômica Federal, que é o órgão gestor, que é quem organiza, quem gere o FGTS, e para isso ela tem uma rentabilidade também. Além de emprestar o dinheiro para o financiamento da casa própria, ela tem uma rentabilidade. Então, a ação é movida em face da Caixa Econômica. Quando isso poderia atingir as empresas? Quando há demissão, a empresa deve pagar, demissão sem justa causa, 40% de multa sobre o valor do FGTS. Se esses 40% são em cima do que está depositado hoje, certamente eles são bem inferiores ao que seria se fosse corrigido pela inflação. Então, isso imediatamente não atinge as empresas. Mas no futuro, se esse índice for reajustado, por tabela, os trabalhadores vão ter um ganho também das empresas. Uma punição à empresa. Olha, se o determinado é 8% e eu estou recolhendo normalmente, estou cumprindo com a minha parte. Não é?
Agora, o administrador do dinheiro, como o senhor colocou agora, que está administrando, emprestando, ganhando recursos com o dinheiro que não é dele, que é do trabalhador e que está lá adormecido e que, por lei, deve ser corrigido, esse é quem tem que corrigir. Né? A empresa seria, vamos dizer assim, penalizada. Então, eu não considero uma penalização, uma penalidade, porque ela tem que depositar, tem que pagar como indenização 40%. Agora, muita empresa, desculpe cortar o raciocínio, muita empresa não deposita mensalmente. Né? E vai deixar para depositar, às vezes, um valor total no ato da demissão. Né? Aí sim, o dinheiro deixou de ser corrigido. Isso é um grande problema. E é um problema de cálculo, né? Exatamente. Isso é um grande problema que isso motiva até a quebra do contrato. A rescisão indireta, que é a justa causa que o empregador dá. Alguns juízes entendem que se não está havendo depósito do FGTS, isso é um motivo até para o trabalhador ser demitido com todos os direitos, pedir a demissão com todos os direitos como se estivesse sendo demitido. Então, esses 40%, o que isso implicaria para a empresa, seria só no caso de quando já estiver sendo reajustado pela inflação, se for, porque toda ação judicial tem o risco. Então, esses 40% incidiriam nisso, a partir daí, no momento da demissão. Se for hoje, ele vai pagar 40% baseado no índice atual, no dinheiro que está depositado hoje, corrigido pela TR. Se for quando surgir a revisão para o INPC, para o IPCA, então o dinheiro vai alterar, independentemente dele ter depositado antes, de não ter depositado, que conta a data da demissão. E muitos trabalhadores desconhecem até esse direito do fundo de garantia, não só da multa, né? Às vezes adormece lá um dinheiro, mas a saída do emprego dele, que está sendo corrigido após a saída dele, após a retirada, e que ele desconhece. Exatamente. O trabalhador ele costuma lembrar do FGTS quando é demitido. Ele não se preocupa enquanto está rendendo. Mas se a conta, por exemplo, fica sem utilização, se o trabalhador fica desvinculado do FGTS por 3 anos, no mês do aniversário dele, após os 3 anos, ele pode fazer saque do FGTS. E é aconselhável que faça, justamente porque ele rende, mesmo que o trabalhador não esteja precisando, justamente porque ele rende menos que a poupança. Então não há motivo, por mais que haja uma rentabilidade, do trabalhador deixar que o dinheiro permaneça na conta do FGTS se não está rendendo que outras aplicações podem render. E como é que ele pode fazer essa consulta? Essa consulta ele faz na Caixa Econômica Federal. Ele vai pedir um extrato analítico. Com esse extrato analítico, ele vai verificar todos os meses que estão sendo depositados ou não pela empresa. Além disso, o trabalhador ele deve receber também a cada 2 meses em casa um extrato atualizando. Se ele não está recebendo, ele procura a Caixa Econômica, entra no site da Caixa Econômica para atualizar o endereço. Ele deveria receber a cada 2 meses esse extrato. Estando ou não, ele pode na Caixa Econômica solicitar o extrato analítico de todo o período que ele foi vinculado ao FGTS. Bom, isso vai depender de você, trabalhador. Fique atento à sua conta, né? Acompanhe, né, a evolução dessa conta e não esqueça que às vezes tem um resíduo que você pode tirar. Exatamente. Não vale a pena deixar, não custa nada ir à Caixa Econômica e pedir esse extrato. É gratuito, o trabalhador pode fazer isso levando seus documentos pessoais e não vai pagar nada por isso. Conversamos com o Mário Damasceno, advogado trabalhista, falou sobre o fundo de garantia. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você, Miguel. Olho na tela, hora certa.